Olá, bom dia. O Arena Alterosa desta quarta-feira, em novo horário, está começando. Boa joga com o time misto contra o Salgueiro pela Copa do Brasil e foca no Campeonato Mineiro. Caldense animada com a possibilidade de vaga na Série D do Brasileirão. E o Arena quer saber qual é a gata do Mineiro mais linda da região. Bárbara Rocha, que representa o Boa Esporte, ou Estela Fernandes, representante da Veterana. Tudo isso e muito mais agora no Arena Alterosa. E o pessoal já gostou do programa de hoje, né? Por que será? Bom dia, Lenilson. Bom dia, Guilherme, Juliano. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Área muito boa, né? Começar um programa assim, bonitas as representantes da Caldense do Boa Esporte. Cuidado, né? Lá que tem patroa em casa, tem inclusive uma xará, né? Daqui da Estela, a Estela Fernandes, representante da Caldense. Já passo a ficha técnica do perfil para o nosso amigo Juliano Moreno, do perfil da Estela Fernandes e da Bárbara Rocha. Você, por favor, quando a gente soltar esse VT aí, passe todas as informações necessárias para o nosso telespectador. Juliano, bom dia. Então, Guilherme, bom dia, Lenilson, bom dia a todos. A gente que está acostumado aí a começar os programas aí com aquelas caras feias de jogador de futebol, né? Hoje é diferente, está começando aí, como o Lenilson disse, com duas gatas aí que vão representar muito bem os times aqui da nossa região. Pena que a gente não tem entrevista dela, podia convidá-las para vir a Varginha. Ah, vamos convidar, vamos chamar ela aqui sim, vão ser muito bem-vindas, né? Sem dúvida, imagina lá no Boa Esporte, gata do Mineiro. Isso sim é concurso das gatas dos times do Campeonato Mineiro Módulo 1. Falar em Campeonato Mineiro, tem parada importante nesse fim de semana, principalmente no Boa Esporte, né, Lenilson? Enfrenta um adversário direto ali na briga contra o rebaixamento, não é isso? Exatamente. Domingo, né, contra o América de Teófilo Otoni em Varginha, às 4 da tarde. Esse é o foco do Boa Esporte, né? O Juliano falou muito bem no último segunda-feira que a derrota para o Atlético lá no Independência já era previsível, já era esperada. O que não era esperada eram as vitórias do América de Teófilo Otoni e do Araxá, né? As vitórias desses times que estavam na lanterna complicou a situação do Boa Esporte, né? Tanto é que a diretoria do Boa Esporte mandou uma equipe mista para o Salgueiro, que joga hoje às 8h30 na estreia da Copa do Brasil, e os principais jogadores ficaram em Varginha treinando durante toda a semana e domingo, Guilherme, precisa vencer o América de Teófilo Otoni. Se por acaso perder ou empatar, aí vai ter que ficar para a última rodada no desespero contra o Guarani na Arena do Calçado. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu quero saber agora como foi o treino desses jogadores que ficaram aqui em Varginha. Vamos lá. O que eles estão fazendo essa preparação, porque o foco agora é o Campeonato Mineiro. Aparar as arestas e cortar os problemas. Esse é o novo objetivo do Boa Esporte. Depois da derrota para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o time volta para Varginha com a certeza de que fez o possível contra o Galo. Infelizmente a gente pegou um Atlético lá, né, que a gente sabe que está 30 jogos sem perder dentro daquele estádio. É um time altamente qualificado, onde qualquer erro que você tiver, eles concluem gol. E fizemos até um primeiro tempo bom, equilibrado, conseguimos neutralizar boas partes da jogada dele. E no segundo tempo, né, a gente foi forçado a fazer algumas alterações, questão de lesão, de prevenção, né, para esse jogo nosso que é importantíssimo no domingo. Acabou que a gente não se encontrou no segundo tempo e acabou naquele resultado que transformou em goleada. Com o desfalque de Bernard, o jogador Luan entrou com tudo contra o Boa e fez 2 gols na partida. Dificuldade teve, né? Então é que ele, no intervalo, né, o Sidney colocou uma marcação até especial em cima dele, mas não conseguimos ter resultado. Tentamos neutralizar, não fomos felizes e ele conseguiu marcar os 2 gols. Se o Boa Esporte perder domingo contra o América de Teófilo Otoni, ele entra na zona de rebaixamento. Por isso, o técnico Sidney Moraes poupou os titulares na primeira partida da Copa do Brasil. O clima do time é de decisão. Para nós se tornou uma final de campeonato, né? Um jogo importante, um jogo que decide praticamente a nossa permanência na Série A. É um jogo que a gente tem que encarar dessa forma e acredito que a equipe vai fazer um bom jogo. Foi poupado alguns jogadores aí no meio de semana para no domingo estar 100% e expectativa de fazer um bom jogo aí. A gente conta com o apoio da torcida, a gente precisa desse apoio nesse momento aí para a gente ter mais confiança e encarar essa América aí forte para conseguir a vitória. Dos 32 jogadores, 12 continuam em Varginha treinando.
Os outros atletas foram até a cidade de Salgueiro, no Pernambuco, jogar pela primeira partida da Copa do Brasil. Mas a cabeça do Boa está em Minas Gerais, na luta contra o rebaixamento. A gente tem um plantel forte, né? E a gente sabe que independentemente dos dois campeonatos, a gente tem que ir bem nos dois. Né? É isso aí, o Boa Esporte se preparando mesmo para o Campeonato Mineiro. Juliano, o Rodrigo Arroz explicou então aquela dúvida de vocês no último programa Arena Alterosa sobre as mudanças do Boa Esporte, que culminou então num time completamente diferente do primeiro para o segundo tempo, no jogo contra o Atlético Mineiro. Ó, Guilherme, para mim está tudo explicado. Como o Arroz disse aí, no intervalo o Sidney Moraes fez as substituições que ele achou necessário e fez até uma marcação especial em cima do Luan, né? Aí eu descobri qual é o jogador que estava marcando o Luan. Deve ser uma contratação nova, é o Gasparzinho. É o Fantasminha camarada. Porque com a marcação especial em cima do Luan, ele fez 2 gols. Deitou e rolou. Ah, mas não é qualquer jogador, né? Luan tem um diferencial ali que eu vou te falar, merece até a vaga do time titular. Ô Guilherme, ele merece, mas o Luan apareceu no futebol, para todo mundo, tem 3 semanas. Ele veio de onde? Ele veio da Ponte Preta. Veio muito bem recomendado. Ele veio para suprir justamente a falta do Bernard quando o Bernard faltasse. Como ele machucou, ele assumiu essa posição muito bem. Mas não teve marcação nenhuma especial, que me desculpe aí o Arroz, que me desculpe o Sidney. Ele deitou e rolou no segundo tempo e acabou com o sistema defensivo do Boa. Marcação especial é homem a homem, né? Ele deixa de ter razão. É homem a homem, mas em relação ao Luan, hoje a gente pode considerar que é um reserva de luxo, né? Entra muito bem e entrou bem na partida. Agora, Guilherme, voltando a falar do Boa Esporte, nós vimos aí o Marcelinho falando, o Rodrigo Arroz. O foco do Boa Esporte, como eu falei na abertura do programa, é o próximo jogo contra o América e Teófilo Otoni em Varginha. A diretoria do Boa Esporte se reuniu domingo à noite, logo após o jogo contra o Atlético, e decidiu mandar alguns titulares para Salgueiro e os principais jogadores, como nós vimos na reportagem, voltaram para Varginha, estão concentrados, treinando, para que domingo façam o jogo e principalmente consigam essa vitória. Se caso de alguma zebra empatar o PD, aí fica para a última rodada contra o Guarani e a situação pode ficar muito complicada. O Boa tem hoje 8 pontos e precisa somar pelo menos mais 2 ou 3 pontos para se livrar de uma vez da zona de rebaixamento. Agora, esse time misto que está lá em Pernambuco, ele consegue competir de fato com o Salgueiro ou o Salgueiro vai massacrar esse time do Boa? Não, Guilherme, eu acredito que massacrar não. A gente não consegue ter aí muitas informações dessa equipe do Salgueiro devido à distância e da pouca visibilidade do Campeonato Pernambucano aqui pra gente. O que a gente sabe é que essa equipe do Salgueiro, como eu estava conversando com o Lenilson aqui antes do programa, ela vem num declínio muito grande. Em 2011, ela chegou a disputar o Brasileiro da B com Boa, né, com aquele time ótimo que o Boa tinha. Caiu, foi caindo, hoje ela está na D do Brasileiro e ocupa a penúltima colocação do Campeonato Pernambucano. Mas eu acredito que o Boa pode sim conseguir uma vitória. Às vezes, o interessante seria já matar lá de 2-0, né? Porque aí não tem o jogo de volta. Mas, gente, isso seria interessante. Mas se conseguir um empate, não perdendo lá, já é um bom resultado. Massacrar é claro que é piada minha, né, Lenilson? Porque difícil, né? Mas eu digo porque no time titular do Boa Esporte está tendo dificuldade, está lutando contra o rebaixamento do Campeonato Mineiro. Imagine agora na Copa do Brasil, que a gente sabe que tem um prêmio bacana para quem passa para a segunda fase, o Salgueiro jogando fora de casa. Mas pelo jeito, como o Juliano falou, o Salgueiro está na Série D do Campeonato Brasileiro. Vem caindo a cada ano, não é isso? Só para o torcedor saber, jogadores que não vão atuar hoje lá em Pernambuco, que ficaram aqui. Marcelinho, só alguns, né, que a gente consegue lembrar. Marcelinho Paraíba, Jair, Marabá, Rodrigo Arroz, Betinho. Esses jogadores estão poupados. Neilson não estão também, lá. Neilson estão poupados. Time, lá vai jogar, o goleiro vai jogar, o Ayrton lateral, o Leandro Camilo tá lá, o Petros vai voltar, né, vai poder jogar nessa competição. O que não deixa de ser uma equipe muito boa e forte também. Então dá sim para sair com resultado positivo lá. Vamos ver na tabela por que essa preocupação do Boa Esporte com o Campeonato Mineiro. Aqui, olha lá, o Cruzeiro com 25 pontos, Atlético 24, Tombense 16, Vila Nova 15, América Mineiro 12, Tupi 12. Agora vem a parte que nos interessa. Caldense com 11 pontos, como a gente já disse, vai mostrar hoje ainda sonhando com uma vaga na Série D do Brasileiro. O Nacional com 8, Guarani 8, aí é a turma dos 8, né, Lenilson? Pois é. Boa Esporte com 8. Agora, competições que vão, times que vão competir diretamente. Boa Esporte
e América de Teófilo Otoni. Se perder esse jogo, o Boa Esporte pode cair e o Araxá ganhando, o Boa Esporte pode ser o último colocado. Exatamente. Na Por próxima isso rodada. que essa próxima rodada, que é o Boa contra a América e Teófilo Otoni, é uma rodada decisiva para o Boa Esporte, né? Para não ter que jogar depois a última rodada contra o Guarani na Arena do Calçado no desespero. Então é uma rodada importantíssima para o Boa Esporte, por isso, né, a decisão da diretoria e do técnico de poupar os principais jogadores para encarar o América no domingo. Eu tenho até uma pergunta aqui do telespectador que mandou mensagem para 98023835. O Boa Esporte, ele é mais forte ou mais fraco que o América de Teófilo Otoni? Olha, Quem mandou essa pergunta foi o Daniel de Varginha. ô Daniel, o Boa Esporte, a gente só pode falar que ele é mais forte do que o América, que a gente também conhece pouco, pela classificação que a gente consegue ver na tabela. Então, né, ali na... Mas analisando estrutura. Teoricamente, sim, é mais forte, sim. O América é um time O Boa que é mais forte. É mais forte. O América é um time que disputa apenas o Campeonato Mineiro e depois encerra suas atividades. Mas aqui, eu tenho até arrepio na hora que eu olho essa tabela. Eu abro o jornal, a última coisa que eu quero ver é essa tabela do Campeonato Mineiro, porque a gente vê o Boa numa situação dessa Pois aí, é. né, ô Lenilson? E correndo real risco de Correndo rebaixamento. real risco. A gente vê lá, 5 times vão disputar do Nacional para baixo, vão disputar o rebaixamento. 5 times. E a gente vê o Boa Esporte ali numa situação dessa. E depois o ai, América ai. de Teófilo Otoni pega a Caldense, é isso? Isso, exatamente, né? O jogo lá em Teófilo Otoni. E a Caldense, né, já está assim fora do risco de rebaixamento, está brigando agora por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Tem o Atlético domingo, lógico, o Atlético é favorito, né? Então o América e o Teófilo Otoni também vem para Varginha para somar pelo menos um ponto aqui, porque está brigando para não cair. Vamos então à bola de cristal que vocês gostam de machucar bastante aqui no Arena Alterosa. Quais são as previsões de vocês? Quem cai? Quem consegue ficar? Olha, ô Guilherme, na minha opinião, o América de Teófilo Otoni. Lembrando, telespectadores, que faltam apenas Olha, 2 rodadas, não é isso? 2 rodadas. Reta final. Eu vou apostar nos últimos 2, para mim, são os que vão cair mesmo. Araxá e o América Araxá e Teófilo o América de Teófilo Otoni. Na Eu minha acho opinião. que o Araxá não cai. Eu acho que vão cair o América e o Nacional. América e Nacional. Lembrando que o Araxá, ele joga contra o Nacional, não é isso? Sim. Contra o Guarani e depois contra o Nacional. Contra o Nacional. E o Nacional, que eu estou falando que corre risco de rebaixamento, que o Nacional também encara o Cruzeiro, né? Que o jogo será adiado para terça-feira da semana que vem. É isso mesmo. Gente, olha só, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar da Caldense. O clima lá no Ninho dos Periquitos está bacana demais. A gente volta já. Estamos de volta com a Arena Alterosa desta quarta-feira, em novo horário, e vamos ler agora as mensagens que foram enviadas para 98023835. Daqui a pouco a gente vai apresentar aqui as gatas dos times da região. A Bárbara Rocha, do Boa Esporte, e a Estela Fernandes, da Caldense. Vamos falar agora então, vamos responder aos telespectadores. Por que o Cílio Moraes não joga com 2 atacantes? Analisem, por favor, o esquema tático usado pelo técnico e por que o time aparentemente é retranqueiro. Quem mandou essa pergunta foi o André do Sion. Para você. Vai. Olha, não é difícil de analisar, não. Um time, quando é bom, você ataca, você faz um esquema mais envolvente, um esquema mais audacioso. O time, quando é ruim, igual esse time do Boa, você tem que jogar defendendo. Porque um ponto é lucro. Então já tem duas rodadas que o Boa joga no 4-3-2-1. Por quê? Porque enfrentou a Caldense lá fora no 4-3-2-1 e depois contra o Atlético lá também. Aí o Betinho fica muito isolado. É um esquema muito feio de se ver. Mas esse pontinho que ele conseguiu lá em Poços de Caldas pode ser aí o que vai fazer a diferença no final. E você falou muito bem na segunda-feira, eu concordo. Até hoje, né, o Boa, sim, não fez uma apresentação de encher os olhos. Não. Né? Desde a primeira partida que venceu o Nacional aqui por 2-1, não merecia ter vencido. Até hoje não foi assim, olha, empatou, mas fez um bom jogo, venceu, mas fez um bom jogo. Até agora, nós não vimos uma boa apresentação da equipe do Boa A Esporte. melhor apresentação do Boa Esporte foi a primeira etapa contra o Cruzeiro. Sim. Foi a melhor apresentação. Vamos ver Só. se isso muda agora em casa, nesse jogo importantíssimo desse fim de semana, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro contra o América de Teófilo Otoni. Mais uma pergunta aqui para o Lenilson. Por que o Boa Esporte não faz ingressos a preços populares? Eu quero ir ao campo. Rafael, do Vila Verde. Olha, Guilherme, esse preço aí já é praticado praticamente em todos os times Todos os aqui. times, né? R$20
o ingresso e 10 meia entrada. Esse preço aí é praticado por todas as equipes em Minas Gerais. Sim, mas tendo em vista a atual situação do Boa Esporte, que precisa pressionar o adversário dentro de casa, precisa de ganhar de qualquer jeito, senão vai entrar, vai ser o lanterna do campeonato. Não seria interessante fazer um jogo ali para atrair o torcedor mesmo? Olha só, vem apoiar o Boa Esporte, a gente vai mostrar que isso que o Juliano está falando não é bem assim, que a gente sabe jogar bola, faltava entrosamento, apesar de a gente estar aí para a 10ª rodada. Não seria interessante? Bom, seria uma sugestão, por exemplo, para a diretoria do Boa Esporte aí fazer um preço único, não sei, R$10, R$5, para encher o estádio, né, e o torcedor apoiar o time. Mas isso aí tem que ver com a diretoria, né? Se é possível também, não sei se tem um preço mínimo. Pra... Eu acho que tem um preço mínimo, eu não sei direito. Mas eu acho que a torcida não está podendo reclamar muito, não. Porque olha, eu vi uma reportagem, o jogo do Cruzeiro lá contra o América, esse final de semana, no Mineirão, tudo bem que é um estádio novo, ingresso a 90, 60 reais. Então esse é um preço de interior, 20 reais. Eu acho que está justo. E esse preço aí de Cruzeiro e América, a renda lá foi a terceira maior renda do Mineirão de toda a história, R$1.470.000. E por falar em renda, eu queria só fazer um destaque aqui em relação ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. O time que mais teve frequência de público foi o Democrata, de Governador Valadares. Isso. Me surpreendeu, cerca de 2.000 torcedores. Exatamente, a inclusive média. No último jogo teve 3.100 pagantes lá, né, que é um dos finalistas do quadrangular, que começa agora no domingo. Né? Bacana. E vai começar também o Campeonato Júnior, né? Exatamente, o Campeonato de Juniores começa no dia 1º de maio e vai até o dia 7 de setembro. São 18 equipes no estado, 2 no sul de Minas. Uma de Lavras, Nova Lavras e o Santa Ritense, de Santa Rita do Sapucaí. Vamos ver esses times, vamos mandar a equipe lá e ver o que a gente pode mostrar desses novos talentos do futebol aqui no sul de Minas. Vamos falar agora de Caldense, voltando ao módulo 1 do Campeonato Mineiro. A Caldense está animada. O Ninho dos Periquitos é uma felicidade só. Tem gente, as famílias foram ao campo, foram ao CT para ver de perto os jogadores aí, o porquê dessa felicidade. Ganhou em casa, ganhou, na verdade, fora de casa, 3-2. 3-2. E garantiu o sonho, pelo menos, do torcedor por uma vaga na Série D do Brasileiro. Veja só. A reapresentação do time foi cheia de sorrisos por parte dos jogadores. Nena, que marcou 2 vezes diante do Nacional, agora é o vice-artilheiro da competição. Sim, verdade. Fizemos mais um excelente jogo, fora de casa, com 2 gols meus, com mais um do Djavan. Então esperamos fazer mais um jogo desses aí contra o Atlético e que a nossa vitória venha dentro de casa. Com o resultado, a Caldense ainda tem chances de se classificar para as semifinais do Mineiro. Para isso, a equipe de Poços precisa vencer suas 2 últimas partidas na fase de classificação e ainda torcer para uma combinação de resultados. É difícil, mas os jogadores ainda acreditam. O pensamento nosso primeiro era deixar a Caldense onde a gente pegou, né, que é na primeira divisão. Já que tem essa busca ainda do G4 para classificar, vamos buscar. E se der para D também, vamos tentando buscar tudo que nós tivermos nossos objetivos, nós vamos buscar. Maradona, que cumpriu suspensão automática no último jogo, está à disposição do treinador. O jogador, que foi criado nas divisões de base do Atlético, acredita num bom resultado da veterana. Agora, mais um jogo difícil, né? Dentro de casa, uma equipe grande, né? O Atlético Mineiro. Então, mas a gente vai trabalhar durante a semana aí, preparando para esse jogo, que se Deus quiser a gente possa aí surpreender, né, a equipe do Atlético e quem sabe conseguir os 3 pontos. É difícil, né? O Atlético... Vai vir com um time completo. O Cuca já anunciou que o Ronaldinho, né, e o Hever, titulares da seleção brasileira, jogam em Poços de Caldas. Né? É muito difícil. É lógico que o Atlético é favorito, mesmo a Caldense jogando em casa, com o apoio da torcida, né? Mas foi tão importante a vitória da semana passada lá em Patos de Minas, contra o Nacional, que deu mais tranquilidade para a equipe. E se a Caldense não tivesse vencido a semana passada, lá não tivesse somado ponto, poderia também ir para a última rodada contra o América de Teófilo Otoni no desespero. Agora é pensar no Atlético e fazer o melhor possível. Existe a possibilidade, sim, de uma classificação para o G4, mas eu acho muito difícil. Matematicamente existe, mas quando começa a falar em matemática, é porque a possibilidade é complicada. Agora, quem sabe uma vaga para a Série D, né? O que você acha do Nena, Juliano? Fez 2 golaços lá em Patos de Minas. Você acha que ele realmente pode ter mostrado no futebol aí hoje?
Olha, apesar de um pouco tardiamente, né, no final do campeonato, mas ele fez os gols na hora que o time precisou, né? Então vamos ver aí contra o Galo, contra a defesa fortíssima que é a defesa do Galo. Vamos ver se o Nena vai aí, né, fazer um golzinho dele, né? Você vai estar lá em Poços de Caldas? Eu acho que eu vou lá no jogo sim, eu vou fazer um esforço para ir. Eu quero ver a equipe do Galo de perto, merece. A equipe do Galo hoje é uma equipe que está jogando futebol muito bonito, né? Você imagina se a Caldense surpreende o Galo? Então, Futebol, é interessante também a gente ver, a gente que esteve lá, viu ali as dimensões, um campo muito arrumadinho, mas acanhado. A gente vê como que o Atlético vai se portar naquele campo ali. Vai ser interessante. E hoje, como nós vimos aqui, falamos agora há pouco da reserva de luxo no Atlético Mineiro, pelo caso do Luan, Alexandre, né? Hoje, o Atlético Mineiro, para mim, tem o melhor elenco do Brasil. Para mim também. É um dos melhor time do Brasil, né? Então vai ser parada muito difícil para a equipe da Caldense. E é por isso que é importante que o torcedor de Poços de Caldas vá ao estádio no próximo domingo e apoie o time. Ah, tem que lotar o Ronaldão. É jogo para lotar o estádio, para não ter, mas não caber mais ninguém. E deve lotar ainda mais, sabe por quê? Por conta da gata do Mineiro, que representa a Caldense. É a Estela Fernandes, que está chegando agora na tela do Arena Alterosa e vai levar muita gente para o Ronaldão. Isso porque as informações da Estela Fernandes estão com o nosso colega aqui, Juliano Moreno, que acaba de simplesmente, é claro, é o solteiro aqui do Arena, que vai passar as informações para a gente não comprometer nenhum apresentador, nem Lenilson Fressato. Olha, Guilherme, eu estou vendo uma coincidência muito grande aqui no perfil da Estelinha, viu? Você vê, ela fala aqui, ela tem 19 anos, né? Ela é de Belo Horizonte, ela tem 1,76 m de altura. A parte que ela mais gosta do corpo dela é a barriga. Eu também gostei da barriguinha dela. Ela aprecia no homem a inteligência, né? Então, várias características dela aqui, muito interessante. Uma coincidência, rapaz, olha pra você ver. Que coisa, ela vai na academia todos os dias. Coisa que você não faz, né? Eu também vou. Maquiagem, ela gosta muito de maquiagem lá em casa, tem um estojinho de maquiagem novinho. A Caldense, mais uma vez, sendo bem representada aí no... Muito bem representada, a gente, né? Qual que é a altura dela? Brincadeiras à parte aqui. Qual que é a altura dela? 1,76 m, tá alta pra mim. Essa tá alta pra você. É alta. Muito bonita. Muito alta, aliás, Lenilson, você é alto, né? Eu tenho 1,88 m. Você é alto, né? Agora, lembrando que o torcedor sul-mineiro pode votar nas gatas da região, que representam os times da região, entrando no gatadomineiro.com.br. Mas muito bonita a Estela aí, representante da Caldense. Vamos torcer para ela também. E tem também a gata do Boa Esporte. Vamos conhecê-la agora, a gata do Boa Esporte, que é a Bárbara Rocha. Bárbara Rocha. Passa a ficha, por favor, a ficha técnica, por favor, Juliano Moreno. Deixa eu ver ali a Bárbara. Meu Deus, como diz um colega meu, abana papai. A Bárbara Rocha, ela tem 18 anos, é do signo de Libra, tem 1,62 m aí, ó, já tá no meu tamaninho já, aí, ó. Quadrilzinho 95. A parte que ela mais gosta do corpo dela, que é isso, Bárbara? A mão? Não, tua mão é bonitinha mesmo, mas ai. Aqui, olha pra você ver que coincidência. Olha pra você ver o que ela mais gosta, de pagode e sertanejo. Lá em casa só tem CD de pagode. Ai, cara, aqui, tem pagode lá em casa, eu tenho cavaquinho, tem tantã, tem pandeiro. Banda, tem um grupo. Eu vou te falar. Mas muito bonita também a Bárbara CD do Boa novo só pra contrariar? Só, eu tenho tudo, tem tudo lá em casa. Beleza. Ô, Lenilson, bonita também, né? A gente espera vê-la aqui no estádio Melão, né? Todas são de Belo Horizonte, representando os times lá na capital mineira. E é o Padre essa gatadomineiro.com.br. Entra lá, vamos votar sim nessas gatas que representam os times da região. Vamos votar sim. A gente está muito bem representado aí pelas duas, pela Bárbara, pela Estela, né? Vamos torcer aí que esse título venha para o sul de Minas dessa vez, né, Lenilson? E como a nossa análise técnica é do Lenilson Fressato, em qual você vota? São duas moças muito bonitas. Eu tenho que falar aqui uma moça? Não vou deixar. Falar, ué. Eu gostei mais da gata da Caldense. Gata da Caldense, você? Olha, eu vou ficar com a do Boa Esporte. Pelo tamanho? Pelo tamanho, 1,62 m, é aquele tamanho minhonzinho. Tá certo. Tá? Tá certo, vou ficar com ela. É isso mesmo. Entra, eu não posso falar, o diretor me comprometendo. Vamos terminando aqui o Arena Alterosa. Fica agora com Alterosa em Alerta com Fabiano Tibé e todas as notícias do jornalismo sul-mineiro. Até a próxima segunda-feira com a rodada do campeonato, reta final do Campeonato Mineiro. Fique ligado aqui no Arena, viu? Um abraço, até lá.